Bom, turminha, hoje nós vamos falar sobre a representação dos números reais, dos números irracionais e reais na reta. Então, o que é que nós temos aqui? Represente na reta os seguintes números: menos 3 quartos, 1 sobre 2, 5 sobre 2, o número menos 3, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e o número π. Né? Na explicação anterior, eu disse a vocês que todo número racional ele é um número real. Então, na prática, nós estamos representando os números reais na reta numérica. Muito bem. Primeiro, tá, nós temos que saber o valor dessa fração e dessas raízes e do número π. Muito bem. Primeiro, o que é que acontece? Desenhamos uma reta, tá aqui, né, onde nessa reta nós colocamos os números reais, que são o número inteiro. Então, faz um pontinho qualquer na reta, marca o zero. Com a régua você vai medindo intervalos iguais e vai colocando o número inteiro, ok? Muito bem. A partir daí, agora, nós iremos localizar esses números aqui, ó, na reta numérica. Bom? Muito bem. Primeiro eu tenho que saber o valor da fração. Eu já ensinei a vocês como transformar, achar a forma decimal dessa fração. Quando você dividir o numerador pelo denominador, vai achar menos 0,75, 1 sobre 2 corresponde a 0,5, 5 sobre 2 dividindo dá isso aqui. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Bom, faltou a reticência aqui. Tá? Um número irracional, tá vendo que sua representação é decimal e não é periódica, não tem uns algarismos aqui se repetindo, mantendo a ordem. A mesma coisa do oposto da raiz quadrada de 5, que é menos 2,23, também é um número irracional. Π também é um número irracional e raiz de 3 é um número irracional. Muito bem. Então, eu tenho que saber dos valores desses números para que eu possa representar. Primeiro, vamos começar com essa fração. Essa fração é um número negativo, ó, menos 0,75. Então, veja, lembramos que a gente não consegue representar sem precisão esse número, sem ter algum instrumento como compasso ou régua para medir esse intervalo. Tá? Então, nós iremos representar mais ou menos onde é que esse número se encontra. Se o meu número aqui é menos 0,75, é negativo, ele está à esquerda do zero. Então, se ele é menor do que a parte inteira é zero, então ele é maior do que 1, que é negativo. Então, se aqui eu tenho 0, o meio vai ser menos 0,5 e a metade disso aqui vai ser 0,75. Então se encontra mais ou menos, tá, aqui assim. Então aqui nós colocamos a fração correspondente a esse ponto aqui, o número menos 3 quartos. Tá? Então lembrando que a gente representa isso aí por, tá, mais ou menos aí, não é uma precisão sem ser com régua. Com a régua você tinha que medir os intervalos iguais aqui, e representar. Depois nós vamos representar a fração 1 sobre 2. Qual é o valor dessa fração, a representação decimal dessa fração? 0,5. Então, se a parte inteira é 0, o número está entre 0 e 1. Então, 0,5 não é meio, tá? Então, vai dar 0,1. 0,5 não é meio, então esse número se encontra aqui, mais ou menos aqui assim, Claro, sem a régua ou com precisão você pode com a régua. Mas sem a régua, gente, sem o instrumento, a gente representa mais ou menos aonde ele se encontra. Então, mais ou menos aqui assim a fração 1 sobre 2. Depois ele quer, a fração 5 sobre 2, que corresponde a 2,5. Gente, se 2 está aqui, 2,5 é mais ou menos aqui metade no caminho. Tá? Entre 3 e 2. Então, nós vamos ter aqui a fração, a gente representa a fração. O número decimal é só para a gente ter a base. Tá? Depois ele pediu que representasse o número menos 3. Bom, que eu esqueci de falar para vocês. O número menos 3 já está aqui na reta. Eu já colocou ele. Então, não precisa mais representar que ele está aqui. Bom, depois o outro valor diferente, espera focar aqui, focou. Outro valor que nós temos é raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número real, que é um número irracional, tá? Que tem representação decimal infinita. Então é impossível a gente representar com precisão. Mas se você pegar um compasso, tá? Calculado na diagonal de um quadrado, de um lado 1. Então com o compasso você medir esse comprimento dessa diagonal, então você pode transcrever ele para régua, para reta. Então tem como você fazer isso, mas sem esses instrumentos específicos para representar de forma precisa,
a gente representa, tá? Representa mais ou menos onde é que ele se encontra. Então, arredondando isso aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 1,4, 1,442, 1,4 com uma casa decimal, você observa que o 1,5 é mais ou menos aqui metade do caminho, tá? Ó. Então, metade do caminho tá aqui, ó, 1,5 mais ou menos aqui, ó. Então, 1,4 é menor um pouquinho do que ele. Então, esse número, ó, vai se encontrar mais ou menos aqui a raiz de 2, ó, tá? O outro exemplo que nós temos é o oposto da raiz de 5, então se é negativo é do outro lado. Então, arredondando isso aqui, ó, para 2,2, ó, tá, ó. Quando a gente trabalha com número racional, a gente trabalha com valor aproximado. Então, 2,2. Então, se você observar, tá, ó, 2 está aqui, ó. Então, menos 2,2, menos 2,5 está aqui, ó. Bom, menos 2,5 está aqui, ó. Então, menos 2,2 está mais ou menos aqui assim, ó. Porque menos 2,25 estaria aqui, ó. É mais ou menos, tá? Ali 2,23. Então, está mais ou menos aqui no meio, ó. Então, a gente tem que ter ideia disso aqui mais ou menos. Então, tá aqui, ó. Então, aqui nós colocamos aqui, ó. Esse ponto corresponde a menos a raiz de 5. Depois nós temos o número π. Também π é um número real, que é um número irracional. Então, 3,14. Então, observe que 3,14 é maior do que 3 e menor do que 3,5. 3,5, ó, 3 está aqui, 4 está aqui, ó. 3,5 é metade do caminho. Né? Então, ó, 3,25 estaria aqui, ó. Tá? Então, ó, 3,14 é mais ou menos aqui, ó, bem mais próximo do 3. Ele vai estar aqui, ó, mais próximo do 3, ó. Então, aqui, ó, esse pontinho aqui corresponde ao... Esse pontinho aqui, ó, corresponde ao número π. Então, bem próximo do 3 ele está, ó. Tá? Ele é maior do que 3 e menor do que 3,5, mas só que ele é bem mais próximo do 3. É como se fosse 3,1, ó, 3,14, arredondando com a casa decimal, 3,1, então bem próximo do 3. E por último, a raiz quadrada de 3, ó, que é 1,73, ou seja, 1,7. 1,7 é maior do que 1,5 e menor do que 2. Então, se 1,5, tá? 1,5, nós já vimos aqui, ó, que é mais ou menos aqui assim, ó. Tá bom? Certo? Então, ó, 1,72 está mais próximo do 2. Aqui seria 1,75, ó. É um quarto cada 25 isso aqui. Então, 1,73 está mais ou menos um pouquinho para trás aqui, ó. Bom? Então, vou colocar aqui em cima com a setinha. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, a raiz quadrada de 3. Então é isso, turminha. Bom, então é isso. Então vocês têm que saber o valor do número para que possa representar na reta real, ok? Então veja aí os vídeos quantas vezes for necessário e para que vocês possam entender para resolver a atividade.